Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em primeira discussão projeto que proíbe a remoção de veículos por ausência de talão de estacionamento. Projeto do Executivo Reviver Centro deve ir à votação na Câmara do Rio já na próxima semana. E uma lei aprovada no Legislativo Carioca cria o Serviço Móvel de Emergência para resgatar animais feridos no trânsito. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da última sessão plenária da semana. Os vereadores aprovaram em primeira discussão a proibição da remoção de veículos por ausência de talão de estacionamento. A sessão começou com a votação de um outro projeto. Na sessão plenária desta quinta-feira foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Marcos Paulo, que cria o protocolo de captura, esterilização e devolução para o controle populacional de animais sem tutor reconhecido. Atualmente, o protocolo é praticado por mais de 40 países no mundo, sendo recomendado e adotado por entidades respeitadas na área de proteção e defesa animal. Em primeira discussão, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aloísio Freitas, que proíbe a remoção de veículo por ausência de talão de estacionamento. Hoje ocorre uma injustiça muito grande quando o motorista é penalizado, quando ele para num local de estacionamento rotativo e não tem o guardador ou não tem o talão disponível, ele estaciona no local correto, e se vem a fiscalização, ele é multado e rebocado. Então tem que ter o talão. Se não tiver, ele tem a possibilidade da multa, mas pelo menos agora não vai ter o reboque. O projeto de lei de autoria dos vereadores Alexandre Esquerdo e Dr. Carlos Eduardo, que proíbe o consumo de cigarros, narguilés e derivados do tabaco em lugares públicos como parques, jardins, praças e áreas de lazer do município, foi bastante discutido pelos vereadores. Eu acredito que toda medida que vise educar, restringir ou desencorajar o uso de qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita, sem ferir o direito individual de cada um, é bem-vinda para essa cidade. Eu sou muito crítico do tabagismo, traz muitos males à nossa população, mas sou muito cético com relação se o melhor caminho é, de fato, fazermos uma proibição tão ampla com relação aos itens, cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilé, e inclusive em todas as praças da nossa cidade, como foi pontuado, são muitas. O projeto foi aprovado em primeira discussão por 23 votos a favor e 12 contra. A gente sabe da dificuldade da prefeitura fiscalizar todas as praças e parques e jardins da nossa cidade, mas a gente também sabe de uma incidência muito grande que é de fumantes nessas praças, que estão lá as famílias, as crianças, que vão para esse local especificamente para se divertir, para uma prática de esporte, uma prática de lazer. Então a gente quer restringir mesmo, não é uma área onde tem uma aglomeração de crianças em parques e jardins, onde as famílias estão reunidas para se divertir, não é para a gente afetar, e como se diz, o fumante passivo. E o tombamento da escola Dr. Cícero Pena, em Copacabana, também foi discutido na sessão dessa quinta-feira. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Durante a sessão também foi apresentado o projeto de lei de autoria de 39 vereadores que tomba por interesse educacional e social a Escola Municipal Dr. Cícero Pena, no bairro de Copacabana. A escola municipal, localizada na Avenida Atlântica, funciona há 55 anos, desde 1965, ano de sua implantação. Ela é considerada uma das escolas mais tradicionais e conceituadas do município. Os parlamentares discutiram o projeto que serve para retirar a escola da lista de imóveis que podem ser vendidos pela prefeitura. O projeto foi aprovado em primeira discussão por 27 votos a favor. Pensem no bairro. Quem está contra qualquer mexida na Cícero Pena, enfim, é o bairro de Copacabana, que sofreria de uma violência inusitada, de um bairro que já foi muito violentado através de projetos e intervenções que hoje não se justificariam. E parlamentares de 18 comissões se reuniram para discutir o programa Reviver Centro. Aprovado pela maioria, ele deve ser votado em primeira discussão já na próxima semana.
O programa Reviver Centro, que tem o objetivo de revitalizar a região central da cidade, deu mais um passo para sair do papel. Em uma reunião que contou com a participação de 18 comissões, os parlamentares, em sua maioria, deram parecer favorável para a continuidade do projeto criado pela Prefeitura. Após ser aprovado pela maioria das comissões, o programa Reviver Centro deve ser votado em primeira discussão já na próxima semana. Há sim necessidade de apresentar e aprovar emendas para fazer as correções que o Poder Legislativo entende sobre esse projeto. Entendemos que esse faz parte do processo democrático, o aprimoramento das mensagens encaminhadas pelo Poder Executivo. Teremos ainda audiência pública, ou seja, foram várias que aconteceram até aqui, assim como também reuniões com vereadores, mas retornaremos com mais audiência pública e a ideia é que o projeto ele possa contemplar os diversos segmentos da sociedade. Para isso existe o Poder Legislativo e entendo que será um marco fundamental para recuperar a cidade e principalmente o centro da cidade. O programa Reviver Centro está dividido em 2 projetos. O primeiro é relacionado ao programa urbanístico e o segundo sobre incentivos fiscais para a construção de moradias ou pela conversão de imóveis comerciais em residenciais. O Reviver Centro é muito esperado, pela sociedade civil, pela comunidade do Rio de Janeiro como um todo. Mas o projeto de lei tem alguns problemas, algumas inconsistências e é muito importante que ele tramite na casa para que a gente possa realizar conferências públicas, audiências públicas, reuniões com setores públicos e privados que têm, claro, total interesse de realizar um reviver consistente que possa ser aplicado de fato. Embora o projeto ainda esteja em estudo, a Prefeitura iniciou a revitalização da Cinelândia como uma espécie de programa piloto. Além do replantio de mudas de árvores, foram realizadas ações de ordenamento urbano. Quem passa diariamente pela região aprovou as mudanças. Conforme o contexto da pandemia, a Cinelândia ficou abandonada há um bom tempo. Ficou deteriorada, enfim, até perigosa. Eu achei favorável a reforma, eu achei necessário, inclusive. Eu acho que teria que ser feito isso o mais urgente possível, Isso aqui é um marco na nossa cidade, Então, não pode ficar abandonado, não pode ficar largado, Entendeu? Eu acho que as autoridades, o povo mesmo tem que lutar por isso, Vereadores, deputados e especialistas se reuniram nesta quinta-feira para discutir a gestão e o tratamento consciente dos resíduos no Rio. O Fórum Estadual Cidades Lixo Zero foi promovido pela Câmara Municipal e pela Alerj. É só olhar para o lado para perceber que o problema está em toda parte. A gente tem que ter mais cuidado, Porque quando chove, entope tudo, fica tudo sujo. Se a gente quer alguma coisa bem cuidada, a gente tem que fazer a nossa parte, Jogar lixo no chão é uma prática comum entre a população. É mau hábito mesmo, de jogar lixo na rua. Mas a quantidade de lixeira e a quantidade de profissional disponível para fazer a limpeza é suficiente. Não somos um povo muito educado. A Conlub eu acho que faz um serviço muito bom de limpeza na cidade, porém precisamos de mais educação. Atualmente na cidade do Rio de Janeiro são produzidas cerca de 9.000 toneladas de lixo diariamente, incluindo lixo domiciliar, urbano e da construção civil. Desse total, cerca de 60% são resíduos domésticos. A Câmara Municipal realizou nesta quinta-feira, em parceria com a Assembleia Legislativa e o Instituto Lixo Zero, um seminário sobre a gestão e tratamento consciente de resíduos sólidos no Brasil. O debate acontece em várias cidades do país. Em relação ao meio ambiente, ao lixo zero, a Câmara Municipal, por exemplo, agora discute o plano diretor da cidade e um novo mundo de a gente poder sempre cuidar do meio ambiente é fundamental. E passando pela reciclagem de lixo, a gente criar medidas curto, a médio e a longo prazo nesse tema tão importante. O processo do meio ambiente, especialmente o lixo zero, envolve a questão da educação ambiental. E a educação ambiental efetiva, com resultado mais eficaz do ponto de vista dos jovens, é quando você começa já na educação infantil e no ensino fundamental. Palestrantes apresentaram propostas e ações que deram certo para minimizar os impactos do lixo no meio ambiente. Não se joga dinheiro fora e hoje, indiretamente, todo cidadão desperdiça bilhões na lata do lixo. E ao descobrir essa riqueza na lata do lixo, eu comecei a fazer esse trabalho de coleta e de conscientização também.
No município do Rio, a lei do lixo zero foi aprovada na Câmara em 2013 e pune quem jogar detritos no chão. Hoje a prefeitura gasta alguns milhões de reais para poder aterrar esse lixo, sem falar do problema ambiental, né? Então esse programa Lixo Zero, isso vai vir a favor da população para que a gente diminua esse lixo a ser aterrado e fomentando a reciclagem e também a compostagem. Criar oportunidades e ao mesmo tempo, na parte educacional, mudar um pouco essa cultura do desperdício para a gente conseguir fazer valer essa troca, né, do lixo pela remuneração, pela economia e ao mesmo tempo a gente dando um tom de sustentabilidade à nossa cidade. Municípios vizinhos trouxeram bons exemplos do tratamento adequado dos resíduos, como o que acontece na cidade de Miguel Pereira. A região conseguiu virar o jogo e transformar um lixão que funcionou até 2012 em uma área de preservação ambiental. Nesse processo, o que a gente fez foi olhar mais para a Associação de Catadores, pensar em como dar mais estrutura para eles, trazer outras empresas para esse processo, empresas privadas, então, e principalmente o engajamento social. A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, conseguiu transformar o lixo em energia. Chapecó teve a felicidade de fazer uma política da cidade. Essa política nunca ficou ligada ao prefeito, ficou ligada à cidade. Isso é que deu certo. O Brasil é o 4º país do mundo em geração de lixo plástico. Grande quantidade acaba nos oceanos. O planeta não comporta nenhuma outra alternativa. O nosso grande desafio é como antecipar esse futuro para o mais perto possível, né? Essa é a nossa missão aqui, tentar disseminar esses conhecimentos da reciclagem, da compostagem, para ter uma cidade mais limpa que gere emprego, gere renda para a economia circular. E agora o nosso assunto é vacinação. A Fiocruz pretende entregar nesta sexta-feira mais 5.300.000 doses da vacina contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. Com essa remessa, a Fundação Oswaldo Cruz completa 40 milhões de doses entregues ao Programa Nacional de Imunizações. Nessa sexta-feira, será a vez da vacinação da primeira dose para pessoas com 37 e 38 anos que estejam incluídas nos grupos prioritários. Você vai ver no próximo bloco. Comissão Permanente da Câmara do Rio quer mais investimentos da Prefeitura para a cultura da Zona Oeste da cidade. Mais investimentos e visibilidade para os equipamentos culturais da Zona Oeste. Essa foi a cobrança da Comissão de Cultura da Câmara à Prefeitura do Rio durante a audiência pública realizada nesta quinta-feira. Clécio é artista plástico, morador de Bangu. Mesmo com poucos recursos, com a ajuda de amigos, criou a lona cultural do bairro. Ele espera mais investimentos para a cultura na região. Criar novos projetos para aproveitar esse tempo ocioso da nossa juventude, das nossas crianças, e fazer com que a coisa aconteça. Na audiência pública virtual, realizada na Câmara do Rio, parlamentares, representantes da sociedade civil e da administração municipal discutiram o direito à cultura na zona oeste da cidade. A territorialização do orçamento, ela ajuda na garantia do direito cultural, pensando como uma estratégia, e ela ajuda na participação, na construção. Eu diria que essa é uma meta fundamental que a gente vem trabalhando aqui desde janeiro em como construir um modelo de territorialização do orçamento que é diferente de fazer projetos para uma determinada região, numa época, para outra região numa outra época. Então, me parece que tem um arranjo que precisa ser feito em busca da territorialização do orçamento. O presidente da comissão, vereador Raymond, ressaltou a importância de se valorizar a cultura na Zona Oeste. A cultura não se leva, porque a cultura está presente. A cultura se fomenta, a cultura tem que ser salvaguardada e ela tem que ser incentivada. Incentivada financeiramente, incentivada no orçamento, é preciso lutar para mais verbas na cultura, é preciso lutar para que verdadeiramente os fazedores, os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura tenham respeitado o seu direito de manifestar-se, o seu direito de produção, o seu direito de viver
também da arte, de viver também da cultura. Durante a audiência, a comissão cobrou mais investimento para fomentar a cultura na Zona Oeste. Para os parlamentares, falta mais visibilidade aos equipamentos culturais da região. A gente tem que colocar no Plano Municipal de Cultura não só aquilo que a gente já tem como reivindicação histórica, que é como é que a gente vai sair dos atuais 0,4% do orçamento, isso incluindo o ISS, do orçamento para a cultura, para chegar no 1% e depois no 2%, né? Porque eu quero 2% para a cultura. Como é que a gente faz com que o direito à cultura na Zona Oeste esteja com metas claras, do ponto de vista do fomento, da lei do ISS e dos equipamentos e de todas as questões para garantir o direito à cultura? José Fontinelli é coordenador de um clube de leitura da região há mais de 4 anos. Ele sonha com dias melhores para a cultura. Nós, fazedores de cultura, né, com os nossos projetos culturais, pensando essas atividades, literatura, cinema, skate, música, dança, tentamos levar sempre, né, o nosso direito básico à cultura. Está lá na Constituição Federal, as pessoas também têm direito à cultura, todas elas independente onde elas moram. A Prefeitura do Rio prorrogou até 31 de maio o decreto de medidas restritivas contra o coronavírus. Continua proibida a realização de festas, rodas de samba e eventos em áreas públicas e particulares. Boates também não podem funcionar e a entrada de ônibus fretados só está autorizada para os que prestarem serviços para hotéis. Desde o começo da pandemia, a cidade já registrou mais de 308 mil casos e 25 mil mortes por Covid-19. Um serviço móvel de emergência para resgatar os animais acidentados no trânsito. Um projeto de lei acaba de ser aprovado na Câmara do Rio, criando o SamuVet. A proposta foi aprovada em segunda discussão e, para se tornar realidade, aguarda sanção do prefeito Eduardo Paes. A história da cadelinha Ruth, que foi atropelada e perdeu uma perna, se repete com vários outros cães e gatos abandonados. A maioria fica sem receber qualquer tipo de ajuda. Mas Ruth teve a sorte de contar com o socorro da ONG Garra Animal. Quantas vezes nós não pegamos esses bichinhos, colocamos nos nossos carros e corremos contra o tempo para uma clínica veterinária. Nesse transporte, às vezes nós não temos tempo hábil de chegar a uma clínica onde ele possa ser medicado para controlar uma hemorragia ou algum outro tipo de problema. Mas um projeto aprovado na Câmara Municipal pretende mudar a realidade desses animais abandonados nas ruas que sofrem acidentes de trânsito. A lei estabelece no município do Rio de Janeiro o serviço móvel de emergência, também conhecido como SamuVet. O poder público não faz nenhum tipo de recolhimento desses animais acidentados, causando outros acidentes, né, deixando esses animais nas vias públicas, vítimas de atropelamento. Então é fundamental que o poder público crie esse sistema de resgatar esses animais, né, e levar para o Hospital Jorge Washman para que ele possa receber o atendimento médico veterinário. O serviço de resgate animal já acontece em outros países do mundo. Aqui no Brasil, a cidade de Florianópolis é considerada pioneira nesse tipo de iniciativa. O Rio vem implementando políticas públicas para a garantia da proteção dos animais desde 2001. A necessidade e a demanda a gente ter algum tipo de serviço que possa melhorar o atendimento, além daquele que já é feito, ou seja, de postos fixos com protetores ou pessoas levando aquele posto físico ao animal atingido, eu diria que está cada vez ficando mais urgencial e fundamental. Este veterinário explica a importância do resgate ser imediato. Eu penso que esse projeto vai ter que ser estudado de uma forma que vê em áreas que tem maior número de animais, maior casuística de atropelamento, de fuga, e prestar esse serviço, que eu acho muito valoroso e essencial, né? Os animais são nossos companheiros, eles precisam ser bem tratados. Para a fundadora da ONG Garra Animal, toda iniciativa para salvar a vida de um bicho é bem-vinda. Nós apoiamos essa iniciativa para a criação do SamuVet. Esperamos que em breve no Rio de Janeiro nós tenhamos essa unidade circulando pelas ruas, ajudando os animais que precisam tanto.
E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.